Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. E estava Jesus à margem do lago Genezaré, e a gente, o povo, as multidões, o apertavam para escutar a mensagem de Deus. Então ele viu 2 barcos, e os pescadores haviam deixado o barco na praia, enquanto lavavam as redes. E subiu em um dos barcos, que pertencia a Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco o barco da praia. E logo se assentou e ensinava o povo desde o barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: leva o barco às águas mais profundas e lance ali as redes para pescar. Mestre, nós temos trabalhado toda a noite e não temos pescado nada, disse Simão. Mas como tu mandas, lançaremos as redes. E assim fizeram, e recolheram uma grande quantidade de peixes, de tal maneira que a rede quase se rompia. Então chamaram por sinal os companheiros que estavam no outro barco, para lhes ajudar. E eles se aproximaram e encheram os 2 barcos, a tal ponto que quase começaram a afundar. Amém? Pai, te damos honra, glória e louvor nessa manhã. Te pedimos, Senhor, a tua bondade, te pedimos, Senhor, agora uma porção nova da tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos fortaleça nas nossas áreas de debilidade, de fraqueza. Que o Senhor agora nos unja, nos capacite, Senhor, porque sem ti nada poderemos fazer. Que não seja apenas interpretação textual, mas que seja a palavra rema, palavra revelada, palavra vinda do alto, palavra viva e eficaz, penetrante, como é sempre a tua palavra. Que todos nós, Senhor, saiamos daqui nessa manhã melhorados, aperfeiçoados, acrescidos daquilo que tu tens para realizar. Que o teu poder se aperfeiçoe em cada coração aqui, e que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos cheios da tua presença, cheios da tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu farás. A ti, Jesus, e somente a ti, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto, como falamos previamente, ele vai abordar o dia em que Jesus vai entrar na vida de Pedro. E o tema da mensagem de hoje é o que acontece quando Jesus entra. Todas as vezes que nós entramos em um lugar, em um ambiente, nós acabamos por afetar aquele ambiente. Dependendo do seu estado de espírito, você afeta aquele ambiente, contagia aquele ambiente, ou contamina aquele ambiente, de maneira positiva, se você estiver feliz, se você estiver alegre, contente. Se você estiver num dia bom, as coisas ficam mais leves, mais suaves. E a tendência é que você irradie esse espírito no ambiente que você está. Mas também é verdade que quando o dia é mau, quando as coisas não vão bem, quando entramos nos ambientes, também parte dessa tristeza, dessa angústia, dessas dificuldades, são reverberadas no lugar. Às vezes não são com palavras, em outras oportunidades não precisamos
dizer nada, mas o ambiente, as pessoas acabam por perceber, por sentir aquilo que nós carregamos. Quando estamos bem, uma energia flui. Quando estamos bem, um sorriso fica quase que incontrolável no rosto. Os olhos iluminados denotam a satisfação, denotam a realização de algo que nos alegrou. E isso acaba por também iluminar o ambiente e alegrar as pessoas que ali estão. O contrário disso, como citamos, também é verdade. Então, todas as vezes que eu e você adentramos em um lugar, nós deixamos um pouco do nosso espírito transpassar naquele ambiente. Não sei se já ocorreu com você, mas às vezes quando estamos em um dia difícil, estamos fazendo o que precisa ser feito, estamos ali empenhados em realizar a tarefa. Em algumas vezes isso acontece no ambiente de trabalho, na nossa jornada laboral. E estamos focados naquilo que devemos fazer, mas as pessoas às vezes perguntam dizendo, você está bem? E nós, por tentarmos nos defender ou tentarmos bloquear os nossos sentimentos, nós reagimos dizendo, não, está tudo bem, ou por que você está perguntando isso? Porque para nós, que estamos ali tentando fazer o nosso melhor, parece que os sentimentos estão guardados em um lugar que ninguém acessa, mas é muito comum nós sermos surpreendidos com esse tipo de questionamento, o que denota ser uma verdade, que quando entramos no lugar, o nosso estado de espírito, ele se revela, ele se manifesta no ambiente. Quando estamos contentes, também questionamentos vêm e às vezes até incomoda, né? Tem pessoas que não gostam de ver gente feliz, então você dá bom dia, ela diz só se for para você. Você alegre, celebra, né, a sua conquista e às vezes as pessoas não estão compatíveis com a sua alegria. E aí as perguntas também vêm, né? Qual é o motivo dessa sua alegria? Por que você está tão feliz? Enfim, nós denotamos aquilo que carregamos. Quando isso acontece apenas em um lugar, em um ambiente, isso é normal, é natural, mas existem momentos em que nós vamos repassar o que carregamos, não é em lugares, mas vamos repassar o que carregamos na vida das pessoas, porque a nossa vida, a nossa existência terrena, nada mais é do que um encontro com outras vidas aqui. Ao levantarmos e virmos para a igreja, passamos por pessoas, algumas delas não tiveram um contato conosco, passaram de longe, mas algumas vezes nós vamos realmente encontrar pessoas e vamos nos aprofundar nesses relacionamentos e vamos entrar na vida de pessoas e pessoas vão entrar na nossa vida. E é muito importante pensarmos sobre isso, sobre qual é a marca que estamos deixando na vida das pessoas nas quais nós estamos entrando. Qual é a nossa responsabilidade no sentido de aprimoração, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, melhor dizendo, na vida daqueles que cruzam o nosso caminho e que fazem parte de um tempo, de uma temporada, de um ciclo da nossa existência. Não há nada melhor do que sair de um ambiente, se despedir de um lugar, sabendo que você deixou naquele lugar, naquele ambiente e na vida das pessoas uma boa marca, uma boa lembrança. Como é bom receber alguém que um dia foi embora, mas deixou em nós uma boa impressão, uma boa marca. Alguém que pela sua generosidade, pelo seu amor, pelo seu afeto, pela sua alegria, deixou em nós uma impressão que quando fisicamente ela se afastou, aquela impressão não se afastou, ficou conosco. É aquilo que nós chamamos de legado. A herança é o que deixamos para alguém. Agora o legado é o que nós deixamos em alguém. E Jesus, ele é o nosso exemplo.
Jesus foi aquele que desceu nessa terra, encontrou pessoas, entrou na vida delas e deixou marcas profundas, positivas e poderosas, que mudaram a vida das pessoas para sempre. Jesus, quando passava na vida de alguém, aquela pessoa nunca mais era a mesma. Pessoas que tiveram um único episódio com Jesus, um único encontro, um único momento de sentar com Ele ou ouvir a sua voz, uma única vez tiveram a sua vida transformada para sempre. Jesus era poderoso já no primeiro encontro. Jesus causava uma diferença tão grande na trajetória das pessoas, que todas as vezes que Ele entrava na vida de alguém, essa vida, essa família, esse lugar, ficava com uma marca de uma experiência com Jesus, mas também carregava um pouco do poder que Ele deixava na vida das pessoas. Esse episódio vai falar sobre o dia em que Jesus entrou na vida de Pedro, o dia em que Jesus entrou na vida de João, na vida de Tiago, e quando Jesus começou ali uma relação com eles. Quando você vê a história de Jesus, você vai percebendo que quando Ele entrava num lugar pela primeira vez, as ações que Ele tomava naquele lugar não eram apenas para mostrar quem Ele era, mas era para, ao revelar quem Ele era, mudar a vida das pessoas. E eu creio que é isso que Jesus espera de nós, que nós não apenas nos apresentemos ao mundo ou às pessoas, mas que nós também sejamos fonte de mudança na vida dessas pessoas. Que a alegria do Senhor em nós, que o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que isso possa ser liberado nos ambientes por onde passamos, mas sobretudo na vida de pessoas que convivem conosco. Que nós sejamos sal nessa terra, que vai produzir sede nas pessoas que passam por nós e que vão dizer: olha, eu quero o que você tem. Não do lado de fora, não os bens materiais, mas aquilo que você tem do lado de dentro. Eu quero essa paz que excede todo entendimento. Eu quero essa alegria que te mantém fixo com os olhos no alvo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu desejo essa força que às vezes não dá para explicar, mas que vem do poder do Senhor em nós, que vai operando e nos tornando forte nele, porque Ele declarou: tudo é possível àqueles que creem no Senhor. Então o desejo do Senhor é que nós também sejamos assim. Quando Jesus entra, Ele muda tudo. Nesse dia em que Jesus vai entrar na vida de Pedro, Ele entra na vida de Pedro através de algo que Pedro tinha. Jesus entra na vida de Pedro pelo barco. É assim comigo e com você também. Muitas vezes Jesus, quando entra em contato conosco, Ele não entra diretamente em contato conosco, mas entra interferindo, mudando algo que nós temos. Às vezes Jesus entra em contato conosco através do casamento, um casamento em frangalhos, um casamento destruído, em colapso, e de repente Jesus entra naquele casamento e começa a mudar a história do casamento, e ao mudar a história daquela relação, inevitavelmente muda a história das pessoas. Certa vez Jesus entrou em um casamento para fazer o seu primeiro milagre. O texto vai dizer que Ele foi em Caná da Galileia, uma região que era conhecida por viver de aparências. Caná da Galileia no original significa cana oca. Uma cana oca representa uma vida de aparências, uma vida em que é bonita por fora, é igual a todas as outras canas por fora, mas quando vamos tentar encontrar o que se espera de uma cana, que é a doçura, que é a parte interna, que é o conteúdo, em Caná da Galileia, nesse lugar de canas ocas, não se encontrava conteúdo, mas apenas aparência. E ali havia um casamento sendo realizado nessa condição.
Um casamento, uma relação que estava começando baseada nas aparências. Isso é tão forte que o texto vai dizer que o vinho no final da festa vai acabar. E o vinho acabar no meio de uma festa significa que pelo menos duas possibilidades podem resultar nesse episódio. Ou tinha pouco vinho e convidaram mais pessoas do que deveriam, ou tinha convidados que se fartaram em demasia. E as duas coisas são ruins, mas a primeira é pior. Dar uma festa de aparência para convidar mais pessoas do que você pode receber, denota exatamente isso, uma vida vazia, uma vida de aparência. É fazer aquela grande festa para que as pessoas possam estar ali celebrando, mas não ter condições de no final pagar a conta. É ter aquele carro bonito para andar e aparentar uma imponência, uma importância social, mas no final do mês quebrar a cabeça porque as contas não fecham para pagar o boleto do carro. É ter uma bela casa e estar num lugar próspero aos olhos humanos, mas viver uma vida dentro daquele lar e daquela casa de clausura, de limitações, porque parte da renda ou quase a totalidade dela vai para subsidiar os custos da casa. E quando isso é para manter as aparências, é uma grande tragédia. E esse casamento em Caná da Galileia estava assim, uma vida de aparências. O texto diz que naquele ambiente haviam pelo menos 3 categorias de pessoas. Existiam ali os convidados, que nós podemos dar a nomenclatura de consumidores, porque foram eles que consumiram todo o vinho. Na nossa vida também é assim. Existem os convidados, existem aqueles que estão à nossa volta, mas que na maioria das vezes são apenas consumidores. Gente que está conosco, mas consome a nossa energia. Gente que está conosco, mas consome a nossa alegria. Pessoas que fazem parte do nosso métier, do nosso lugar de trabalho, da nossa vida ministerial, entretanto estão ali apenas para o consumismo. Na hora da contribuição, fogem. Na hora de pegar o fardo, desaparecem. Na hora que mais precisamos, são os amigos de antes da hora. Aqueles que dizem, se precisar de mim, me chama. São os amigos do depois da hora. Quando você resolveu o problema, eles dizem, por que você não me chamou? E aí nós temos também nessa festa, uma outra categoria, uma outra estirpe de gente especial, representada na mãe de Jesus, que são os intercessores. São aquelas pessoas que percebem que algo não vai bem. É uma categoria de gente que anda conosco e que são sensíveis às mudanças do ambiente. Os intercessores são pessoas que têm conexões fortes com o Senhor, mas uma sensibilidade de perceber quando nós não estamos bem. Foi isso que Maria fez ao ver o consumismo, ao ver os consumidores acabando com o vinho. E o que é acabar com o vinho se o vinho representa a alegria? O que é tomar todo o vinho se não acabar com a alegria da festa? Quantos casamentos hoje vivem assim? Tem a casa, tem os móveis, tem um anel no dedo, entretanto, a alegria foi consumida há muito tempo. A boa notícia é que se por perto ou entre o casal tiver um intercessor, Jesus pode entrar e mudar toda a história. Nesse ambiente tínhamos também os servos. Um casamento que tinha consumidores e intercessores, mas também uma outra categoria especial, os servos. São aquelas pessoas que no ambiente fazem tudo funcionar.
São pessoas que não têm muita notoriedade e que os holofotes não estão sobre elas, mas pelos corredores, nos bastidores, são elas que fazem a festa acontecer. São aqueles que preparam o ambiente para a chegada do noivo, são aqueles que preparam o coração para que a alegria da presença do Senhor se manifeste no lugar. Os servos geralmente são os que chegam mais cedo e que saem mais tarde. O salário dos servos não está na retribuição monetária. O salário dos servos é o prazer de passar mais tempo com o seu Senhor. O salário dos servos está exatamente nessa recompensa de chegar mais cedo e sair mais tarde, na presença do seu Senhor. Certa vez Jesus, contando uma parábola, ele disse que um homem tinha uma fazenda e na época da colheita, ele saiu para contratar trabalhadores para essa colheita. Saiu de manhã bem cedo, depois saiu no meio da manhã e foi à praça, contratou trabalhadores para o seu labor, e depois foi também no final da tarde, perto das 5 horas da tarde. E ele encontra ali trabalhadores, encontra ali pessoas, e ele pergunta: por que é que vocês estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Por que é que vocês não foram trabalhar? E essas pessoas dizem: olha, nós não fomos escolhidos, ninguém nos chamou. E então o Senhor dessa vinha, que representa o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer: venham comigo, entrem no trabalho, entrem no labor. Ainda que vocês tenham perdido muito tempo, ainda que vocês tenham gastado a vida de vocês ociosos, pensando na sua própria vida, ainda que os homens não tenham escolhido vocês, chegará um dia que fatalmente nós vamos ouvir do Senhor que Ele nos escolheu. Certamente chegará o dia em que nós e a nossa família vamos ouvir um chamado do Senhor dizendo: ainda que esteja tarde aos teus olhos, se você está vivo, se você ainda tem fôlego de vida aí dentro, não é tarde demais, eu ainda tenho um trabalho especial nessa terra para você. E esses trabalhadores da última hora, eles vão para a colheita, e eles trabalham, entram ali, e logo a sua rotina de trabalho acaba, porque eles entraram no final do trabalho. Então o Senhor diz àquele que estava organizando os pagamentos, e começa a dizer: olha, comece a pagar os funcionários. Comece por aqueles que receberam, que foram escolhidos por último. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora no dia, comecem pagando por eles. E então eles receberam ali um denário, que foi o que o Senhor tinha combinado com aqueles que começaram no trabalho de manhã cedo. E quando aqueles que trabalharam todo o dia, vendo aqueles que trabalharam apenas 1 hora, recebendo o mesmo que eles tinham sido contratados para receber, no coração eles disseram: nós vamos ganhar muito mais. Então aquele que estava encarregado do pagamento foi pagando um por um, e quando chegou nesses últimos também deu um denário, também deu apenas o mesmo que deu aqueles últimos. E esses ficaram indignados e disseram: não, isso não está certo, tu nos igualastes àqueles que trabalharam apenas 1 hora, e nós aguentamos todo o calor do dia, nós passamos uma rotina inteira de trabalho, não é justo. E o Senhor disse: por que você peleja comigo? Por que você está contendendo? Eu não te dei o que combinei? Ou você está triste, ou você está agora de alguma maneira incomodado, porque eu sou generoso, disse o Senhor. Aqueles homens do primeiro momento do trabalho não entenderam que eles estavam trabalhando na vinha, na horta, no ambiente, na fazenda que era do Senhor. E eles tiveram um salário que aqueles que trabalharam no final do dia não tiveram. E qual era o salário? Não era moeda. O salário era o prazer de estar na casa, no campo, na terra do Senhor, desde a manhã e até o final do dia. Essa é a recompensa daqueles que chegam antes.
o chegar antes no trabalho, o chegar antes na casa do Senhor, o chegar antes na vida com Deus, não é para que nós tenhamos mais nessa terra, mas é um privilégio de abrir a porta para aqueles que vêm depois, porque nós já temos um grande salário. O nosso salário qual é? O tempo de convivência com o Senhor. Esses trabalhadores não entenderam isso e queriam moedas. O Senhor, quando está lá na casa, na festa em Caná da Galileia, Ele vai também ensinar isso. Os servos estão ali trabalhando, e quando a mãe de Jesus percebe que acabou o vinho, ela fala com ele, ela intercede: filho, eles não têm mais vinho. E o Senhor vai dizer: mãe, o que nós temos em comum com eles? Ainda não chegou a minha hora. E a mãe que tinha intimidade, porque quem tem intimidade com o Senhor, senão aqueles que se relacionam todos os dias com Ele? A mãe era intercessora, e todo intercessor é assim. O intercessor é aquele que está o tempo inteiro em contato com Deus, intercedendo pelos filhos, pelos amigos, intercedendo pelas pessoas. Ele é aquele que por onde passa está intercedendo, e essa intercessão gera intimidade. E Maria, pela intimidade que tinha com o filho, pela intercessão, pelas orações, pelo convívio, quando ela recebe do filho essa palavra dizendo: ainda não chegou a minha hora, ela não reagiu como os consumidores reagiriam. Quantas vezes nós recebemos do Senhor um ainda não e nos entristecemos? Quantas vezes nós estamos orando e dizendo: Senhor, é esse menino, é essa menina, Senhor, é agora, vou casar. E o Senhor diz: ainda não. E a gente diz: ai, eu vou orar. Ué, vai orar para quem? Estamos para fechar um negócio e o Senhor está sinalizando: o negócio não é bom, não é para você, eu tenho algo melhor. Mas na nossa carnalidade, na nossa mente odier, na nossa pressa natural, a gente quer para agora. E o Senhor dizendo: ainda não. E muitas vezes passamos sobre a decisão do Senhor, e isso nos causa muito danos lá na frente. O interessante é que a intercessora, interessante é que a intimidade que a mãe tinha com o filho, gera nela um comportamento completamente diferente daqueles que não têm intimidade com o Senhor. A mãe, quando escuta Jesus dizer: ainda não chegou a minha hora, imediatamente ela toma uma decisão, e ela olha para os servos e diz: façam tudo que Ele mandar. O texto parece uma loucura, porque Jesus está dizendo: eu não vou fazer, e a mãe está dizendo: faça tudo que Ele mandar, mas Ele já disse que não faria. É que a mãe entendia exatamente o coração do filho. A mãe entendia que o que ele disse é: eu não vou fazer. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu ainda não farei. E para alguém que tem intimidade, um ainda não é: daqui a pouco ele vai fazer. Daqui a pouco ele vai mudar o meu casamento, daqui a pouco ele vai mudar a minha casa, daqui a pouco ele vai mudar a minha vida financeira. É daqui a pouco. E a oração, a intercessão nos leva a esse lugar de saber que um ainda não do Senhor é porque algo poderoso está prestes para acontecer. Que essa seja a manhã do prestes a acontecer para mim e para você. Que talvez orações que você tem feito há anos, que essa seja a manhã onde isso será deflagrado sobre a sua vida. Que promessas antigas que talvez já estão na gaveta, que essa seja a manhã de você se lembrar delas, e talvez em um dia atrás você ouviu o Senhor dizer: ainda não, mas esse ainda não, o tempo já passou, e quem sabe é agora, quem sabe é hoje, quem sabe é esse mês, é esse ano que vai acontecer. Então a mãe de Jesus dá essa aula, e Jesus escuta ela trabalhando, escuta ela tendo uma fé ativa. Oração é orar e agir, tomar uma ação. Os intercessores não são apenas aqueles que falam com Deus, mas são aqueles que se posicionam em fé com atitudes. Se Deus disse que nós vamos, então os nossos passos serão na direção daqueles que vão.
Se Deus disse que vai abrir, então a nossa postura não é mais como alguém que bate no que está fechado, mas é como alguém que está olhando o invisível e pela fé nós já vemos aberto. Maria se posiciona assim. Oi, querido. Não apenas vê Jesus dizendo que daqui a pouco vai entrar em ação, mas se ele vai agir, ela vai preparando o ambiente. Se tem algo que Deus ama, é alguém que por fé vai preparando o ambiente para receber aquilo que ele disse que vai dar. No encontro com Pedro, quando Jesus vai entrar na vida dele, lá na praia, nós vamos ver que existiam 2 barcos, e Jesus decide entrar no barco de Pedro. Jesus decide porque parece que foi atraído. Os barcos eram iguais, a madeira era igual, era tudo normal, barcos simples. Mas o que levou Jesus a entrar, a escolher o barco de Pedro? Você vai ver que Pedro fez o que Maria fez. Quando Maria fala para os servos, façam tudo o que ele mandar, ela estava preparando o ambiente para que o milagre acontecesse. E Pedro, sem saber, também estava preparando o ambiente para a chegada de Jesus. Como? Ele estava lavando as redes, ele estava tirando a sujeira do barco, ele estava tirando os detritos de toda a labuta, de todo o trabalho. Ao lavar as redes, ele tirava da rede não apenas a sujeira física, mas também estava lavando as redes do seu coração, estava tirando as decepções, estava tirando as frustrações, e naquela água onde ele estava sendo frustrado por não ter pego nada, também eram as águas que estavam esfriando a sua mente ao lavar as redes. Enquanto ele prepara o ambiente, o Senhor vem, e quando o Senhor encontra um ambiente limpo, ele entra. E quando o Senhor vê alguém que preparou de antemão pela fé, porque Pedro naquele dia estava agindo por fé. O que é lavar as redes se não dizer, deu tudo errado hoje, mas amanhã eu vou de novo. Não aconteceu ainda, não aconteceu, mas eu creio, de todo o meu coração eu creio, vai acontecer. Eu ainda não pesquei nada, mas eu vou lavar a rede amanhã, eu vou de novo. Eu vou acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e eu vou continuar lavando as minhas redes. Enquanto ele lava a rede, ele prepara o ambiente para o Senhor chegar. Enquanto ele lava as redes, ele está dando um recado para os céus. Os meus olhos naturais estão vendo um barco vazio, como a mãe de Pedro estava vendo, como a mãe de Jesus estava vendo as talhas vazias, sem vinho, os vasos vazios. Mas quando ela diz aos servos, façam tudo o que ele mandar, pela fé ela já estava vendo vinho novo naquele casamento. Pela fé, ao lavar as redes, Pedro também estava vendo, uma hora vai acontecer, uma hora a promessa virá, uma hora a libertação vai acontecer, uma hora o meu Deus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, vai cumprir o que ele prometeu, porque ele é fiel. Naquele casamento, Jesus escuta a mãe dizendo aos servos uma palavra simples, curta, mas que denota exatamente o que Deus espera de mim e de você, os servos. O que um servo deve fazer, o que nós servos devemos realizar, o quê? São tantas coisas na vida, são tantos sonhos, no que nós devemos concentrar a nossa energia, em quê? A mãe, a intercessora, vai dar uma aula, e ela vai dizer aos servos, para mim e para você, façam tudo. Não é tudo que tiver no teu coração, não é tudo que as pessoas falarem, não. Faça tudo o que Jesus mandar. Faça exatamente o que a palavra dele te pediu.
Não importa se for inusitado, se for inédito, não importa se for extravagante ou pequeno, não importa se foi Ele que pediu, façamos exatamente tudo o que Ele mandar, porque o resultado é que Ele vai encher o que estava vazio, quando encontra servos que fazem tudo o que Ele mandar. Os servos ficam agora aguardando. Eles não saem realizando, eles ficam agora aguardando, eles entendem a hierarquia. A mãe de Jesus fala com eles e eles se posicionam, mas não agem enquanto não vem uma palavra de Jesus. Eles sabem que precisam fazer, mas não sabem o que, e se não sabem o que, esperam a palavra. Não se mude se não tem uma palavra. Não se mova se não tem uma palavra. Não faça, não tem uma palavra, não faça, porque a palavra ela vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Jesus então libera a palavra e diz: peguem as talhas que serviam para as purificações dos judeus, ficavam na porta, e encham essas talhas. E esses homens agora pegam essas talhas, esses vasos grandes, e começam a encher eles com água. O texto vai dizer que Jesus mandou encher. O texto original, encher, é muito diferente de preencher. Preencher significa completar. É usar a água que já tinha, é usar o restante, é o resíduo do que já tinha misturado com o novo. E quando Jesus vai começar e vai entrar na vida de alguém, o que Ele exige é apenas espaço. Não precisa ficar com o resíduo daquilo que pensávamos, não precisa ficar com o resíduo das ações velhas. Não, as coisas velhas já passaram, ainda que seja um vaso vazio, é isso que Ele quer, para encher com tudo novo. Então Ele dá a ordem, preencham. Não, Ele diz, encham. Esses homens enchem as talhas, e quando elas estão cheias, Ele vai dar uma ordem, e Ele vai dizer: agora peguem um pouco dessa água e levem até o mestre-sala, levem até aquele outro servo que está encarregado da festa. Os funcionários, os servos obedecem, tiram a água e vão transportando. Quando eles dão ao mestre-sala, ele vai então beber, ele vai provar. E quando ele prova, ele não prova mais a água. Quando ele prova, ele vai provar um vinho da melhor espécie. Um vinho que surpreende até aquele que está acostumado a fazer prova de vinhos. Ele fica tão entusiasmado com a qualidade do vinho, que ele vai chamar o noivo. Ele vai chamar aqueles que estavam celebrando a festa e que estavam prestes a uma vergonha pública por não ter capacidade de honrar os convidados que chamaram. Eles agora estão saindo de Caná da Galileia. Jesus não apenas preencheu a água do vaso, Jesus agora estava preenchendo a cana oca do início do casamento. Agora o casamento não vai mais ser de aparências, agora vai ter conteúdo. E qual é o conteúdo? É o vinho da alegria que vem do Senhor. E quando o mestre-sala fala com noivos, ele diz: olha, você é um homem muito honrado. Quantas vezes somos honrados por coisas que a gente nem fez, mas porque o Senhor foi quem fez. Quantas vezes somos celebrados por pessoas, ao chegarmos em lugares e ambientes, mas nós sabemos que não fomos nós que realizamos, porque dele, por ele e para ele, sempre são todas as coisas. O noivo recebe aquela palavra e o mestre-sala diz: você é muito honrado. Você é muito honrado porque você guardou o melhor vinho para o final. Sabe o que é isso? Um casamento que estava acabando e agora ter o melhor vinho da sua história no final da vida. É você ter uma vida inteira, talvez, de transgressões, de erros, de atitudes mal pensadas,
de arbitrariedades, uma vida inteira, e o Senhor está dizendo: se eu entrar e você der espaço para a minha água, que é a minha palavra, eu vou preencher o teu interior, e vou transformar essa água, que é a minha palavra, em vinho, que é a alegria, e isso vai ser melhor do que toda a alegria que você teve a vida inteira. Não tem alegria maior do que viver com Jesus. Por isso o salmista declarou: mais vale um dia na tua casa, nos teus altares, do que 1000 outros em qualquer outro lugar. Um dia na presença de Jesus muda o coração. Um dia na presença de Jesus muda a mente, muda o olhar. Um dia na presença de Jesus transforma o choro em alegria, transforma infertilidade em fertilidade, transforma dor, pranto, em saúde plena. E nesse dia que Jesus entra na festa, Ele muda tudo. Agora o mistério está em quando a água foi transformada em vinho. O texto não diz que foi quando os servos colocavam a água. O texto não diz se foi quando eles transportavam a água. O texto não diz se foi quando o mestre-sala bebeu. O texto não revela em que momento essa água se transformou em vinho. E também nesse mistério tem um ensino. E qual é o ensino? Continue se enchendo da água do Senhor, porque Ele sabe quando vai transformar essa água em vinho. Continue botando a santa água da palavra para dentro, porque Ele sabe quando essa palavra vai alegrar o teu coração. Não importa se você ainda não está vendo ela se transformar em vinho. O que importa para mim e para você, servos, é nos enchermos da água da palavra. E com o movimento, daqui a pouco, essa palavra, essa água, vai nos alegrar. Daqui a pouco, essa promessa feita pelo Senhor se transforma em realidade. E aí nós vamos usufruir da honra de um dia termos aberto a porta da nossa vida para Jesus entrar. Quando Jesus entra na vida de Pedro, o texto diz que ele estava lavando as redes. Ele atraiu a presença do Senhor, preparando o ambiente, ainda que de maneira inconsciente. Sabe aquela convicção que às vezes vem no nosso coração de que algo vai acontecer? Está tudo dando errado, está tudo desmoronando, mas aqui dentro uma palavra fica pulsando. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim Ele vai se levantar. Ainda que eu ande por vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque Jesus de Nazaré, o meu Senhor, está comigo. A sua vara e o seu cajado vão me consolar. Aqui dentro uma voz pulsa dizendo que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Algumas pessoas estão vivendo debaixo de um sol que arde, um sol que queima, um deserto, e o Senhor está dizendo: ei, se esconda em mim, porque eu tenho sombra, refrigério. Na sombra do Onipotente vão descansar. Nós vamos dizer do Senhor: Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, e Ele é a nossa fortaleza. Aqui dentro uma voz pulsa dizendo: Ele é o meu socorro. Ele é socorro, bem presente na hora da minha angústia. Pedro lavando as redes, ele vai preparando o lugar. Ele vai demonstrando ao Senhor que a esperança dele é que aquela situação não é o fim. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, essa situação não é o teu fim. O teu fim vem do Senhor, que é o alfa, o teu começo e o ômega. A última palavra sobre a tua vida virá do Senhor, e essa palavra já foi liberada. Em Cristo Jesus, nós seremos mais do que vencedores. Quando Jesus
chega perto do barco, uma multidão está apertando Jesus. Essa multidão está apertando Jesus pelo motivo correto. Outras multidões apertaram Jesus porque queriam pão físico. Outras multidões apertaram Jesus porque queriam um sinal, uma demonstração de poder. Mas essa multidão aperta Jesus pelo motivo correto. Eles queriam escutar, ouvir a palavra de Deus. E Jesus, apertado pela multidão, encontra ali 2 barcos e é atraído pelo barco de Pedro, que estava lavando as redes, e ele então entra no barco. É lindo porque Jesus não pede para entrar no barco. O limpar as redes do coração já é dizer: Senhor, pode entrar. O liberar perdão já é dizer para Jesus: Jesus, o meu coração é teu. O abrir mão dos rancores e das dores da vida e das decepções já é dizer: Senhor, o meu barquinho é teu. E Jesus lê essa mensagem e ele não pede, ele entra. Ele entra porque o ambiente estava preparado. E essa é uma manhã de preparo. Uma manhã onde estamos preparando o nosso coração, limpando as redes. Uma manhã onde estamos de novo declarando: Jesus, entra. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra nos meus negócios, entra na minha mente, entra no meu ministério, entra, Senhor, porque eu sei que quando tu entras, tu muda tudo. Jesus entra, e quando ele entra, o que ele faz? A primeira coisa, ele vai pedir para Pedro afastar o barco da praia. A construção desses barcos da época de Jesus era com um fundo cônico. É uma espécie de barco que tem o seu fundo com uma linha reta e uma inclinação côncava. E essa embarcação, ela flui muito bem na água, ela tem uma hidrodinâmica muito boa. Todavia, quando ela está na areia, existe um grande problema. É que por ela ser com um fundo cônico, quando você encalha ela na praia, ela perde o equilíbrio. Já viu um barquinho na praia sem apoio de nada, como ele fica adernado? Assim estava o barco antes de Jesus chegar. Um barco na areia, um dom fora do lugar, um barco fora da água, um casamento fora do eixo, uma vida desregrada, é uma vida fora da água, do lugar onde fomos projetados para estar. E um barco na areia, ele fica assimétrico, pendendo para um lado. Se esse momento for breve, o dano é apenas na pintura, uma pequena ranhura naquele lado que se apoia na areia. Mas se esse momento se estender, se esse barco permanecer na areia por muito tempo, começa ali um desgaste na estrutura do lado que está sendo apoiado, em contato contínuo com a terra. Uma vida fora do mar, fora da água, que é a palavra, é uma vida assimétrica. É uma vida que pende para os nossos desejos, é uma vida que pende para a nossa debilidade. É uma vida que vai se inclinando cada vez mais e se envolvendo com a terra. É uma vida que, se não for retirada dali e alinhada, começa um dano tão profundo na estrutura que é necessário substituir as madeiras que estavam em contato com aquela terra. É aquele instrumento que deveria estar no seu colo louvando a Deus, mas passou tanto tempo no armário que as cordas ruíram. É o teu ministério profético que libertava pessoas e dava destino, e que ficou tanto tempo em contato com a terra, que hoje perdeu o potencial, não porque não funciona, mas porque não está em uso.
É a família que se inclinou para um lado e sobrecarregou alguns membros que tiveram que suportar todo o peso e de repente não aguentaram mais. É aquele casamento que se inclinou para um lado e de repente a esposa, o esposo, os filhos não aguentaram mais a pressão. A boa nova é que quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é botar o barco na água. À medida que o barco vai entrando na água, algo lindo acontece. A assimetria, o desequilíbrio, o adernar dele vai voltando para o eixo. Aquilo que outrora era peso para um lado, sobrecarga para um lado, quando vai entrando em contato com a água, vai voltando para o nível original. Essa é a manhã de voltar para a água. Essa é a manhã de voltarmos a ter uma vida equilibrada na palavra. De voltarmos a ter uma vida equilibrada em todas as áreas. E quando Jesus entra, Ele apenas pede: empurra o teu barco. A forcinha que fizemos nessa manhã para chegarmos até aqui foi o empurrãozinho no barco para que ele entrasse de novo na água. E hoje nós estamos envolvidos plenamente no ambiente da palavra. Sempre que você perceber que a vida está inclinando, mergulhe na palavra. Sempre que você perceber que uma área da vida está encostando demais no chão, que é aquele contato com a terra, com os problemas da terra, com as coisas da terra, com os problemas do agora, pegue a tua Bíblia, pegue a tua palavra, leia, saboreia, e você vai ver que essa palavra vai começar a te limpar. Essa palavra vai começar a te colocar de novo no eixo, no equilíbrio. E uma vez que você está na água da palavra, uma vez que Jesus entra e te coloca de novo no centro, a segunda coisa que ele vai fazer com Pedro é, o texto diz que Jesus se assenta. Quando Jesus se assenta, ele está dando uma mensagem. Enquanto o barco estava inclinado na praia, Jesus precisava colocá-lo de novo no eixo. E para fazer isso, o barco precisava entrar em contato com o verbo, com a palavra, com as águas. Mas uma vez que a vida está equilibrada, o processo de Jesus na nossa vida não para. Agora vem a segunda parte, talvez a mais bela. Jesus não deu outro barco para Pedro. Ele pegou o barco que outrora estava caído. Jesus não fez uma reforma nas madeiras do barco, era o mesmo barco. E agora na água, na palavra, alinhado e com Jesus no barco, esse barco vai ser agora uma plataforma que Jesus vai usar para ensinar outros. Jesus está dentro do barco na água e ensinando uma multidão, diz a palavra. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que essa área que estava adernada, que essa zona da sua vida que estava em contato com a terra, hoje em contato com a palavra está voltando para o lugar, e você e o seu barco, você e a tua vida, você e a tua casa, você e a tua família serão uma plataforma que vão ensinar muitos sobre o poder de Jesus. Áreas de desonra serão áreas de dupla honra para a glória de Deus. Talvez você não perceba, mas o fato do seu barco estar alinhado já é uma grande mensagem. O fato de você estar aqui na presença das águas já é uma mensagem poderosa. E o texto não diz que era uma ou duas pessoas, o texto vai dizer que Jesus usou o barco de Pedro para pregar para uma multidão. Pela fé eu vejo ministros do Evangelho que vão pregar a palavra a multidões. Pela fé eu vejo
empresários que vão alimentar multidões pregando o Evangelho pela fé. Eu vejo missionários que vão percorrer essa terra pregando a verdade do Evangelho. Quando Jesus se assenta, Ele está dizendo: uma vez que você alinha a sua vida, eu não tenho mais pressa. Uma vez que você abre a porta do coração, Ele não tem mais pressa, Ele não vai sair, Ele se assenta. Ele prometeu: eis que eu estarei convosco, não apenas hoje ou amanhã ou semana que vem, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus se assenta, prega para a multidão, e quando Ele entra na vida de alguém, Ele também vai elevar o nível. Sempre que Jesus entra na vida de alguém, Ele melhora não apenas a performance humana, mas Ele aprimora o caráter, Ele melhora a visão, Ele amplia as conexões. E Jesus vai mostrar que Ele vai fazer isso na vida de Pedro, entrando no seu barco, entrando na sua vida, quando Ele se vira para Pedro e vai dizer: Pedro, agora pega o barco e vamos ao mar alto. Agora pegue o barco, Pedro, e vamos voltar para as águas profundas. Sempre que Jesus entra, Ele nos tira da superficialidade. Sempre que Jesus entra, Ele vai nos levar a um lugar de maior profundidade. Relacionamentos superficiais, quando Jesus entra, vão ganhando raízes de uma conotação de profundidades abissais. Relacionamentos que outrora qualquer tipo de palavra era motivo para divisão, segregação, afastamento, divórcio, litígio. Uma vez que Jesus entra, esses relacionamentos vão se aprofundando de tal maneira que a palavra de Deus vai dizer que aquilo que Deus uniu, homem nenhum, problema da terra algum vai conseguir separar. Jesus, ao levar Pedro e o seu barco para as águas profundas, Ele estava te dizendo: eu te criei e te dei autoridade, Pedro, para usar o que eu já te dei, não apenas na superficialidade. O que é algo superficial, senão aquilo que nós conseguimos ver apenas o aparente. Quanto mais raso é o lugar que você está, mais partes do seu corpo vão ficando aparentes. E à medida que você vai caminhando em direção às águas profundas, você vai vendo que as águas vão subindo, os níveis das águas, o nível da palavra, que a água vai subindo. E quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você se esconde na palavra, quanto mais você mergulha na palavra, menos exposto você fica, menos de você é visto, menos superficial é a vida. E o desejo do Senhor é que nós vivamos o que o profeta viveu. Andou alguns côvados de água, estava nos artelhos. E andou mais alguns metros e as águas estavam nos tornozelos. E depois mais alguns metros, as águas estavam nos lombos. E ele não parou até que as águas estavam tão profundas que ele não conseguia mais tocar no fundo. Que essa seja a temporada de nós entrarmos num lugar tão profundo que nós percamos completamente a conexão com a terra, que nós não consigamos mais ter contato com o fundo, porque muitas vezes é o fundo que machuca, muitas vezes é o contato com o fundo que traz as lembranças,
É o contato com o fundo que nos faz sentir as agressões de outrora, nos chocando com pedras, trancando a rede em galhos que estão lá no fundo. Agora, quando as águas são muito profundas, aquilo que já passou fica no fundo. As coisas velhas já passaram. E nessa manhã o nosso Senhor Jesus vai fazer tudo novo para a glória de Deus.